para que nós possamos orar, introduzir o servo do Senhor que vai estar ministrando a palavra nessa hora. Pai, nós queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar, Senhor. Pai, nós queremos te adorar pela beleza da tua santidade, Senhor. Pai, a tua igreja te adorou, te glorificou, te bendizeu, Senhor. Mas nessa hora nós queremos estar atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Pai, usa o teu servo de maneira sobrenatural nesta noite, porque tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos que adentrou este lugar nesta hora, Senhor. Repreende todo o mal, toda investida do diabo que seja repreendida e neutralizada em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar preparado para receber a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu filho do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que ao abrir dos lábios do teu servo, o teu Santo Espírito possa enchê-lo de maneira sobrenatural, Senhor. Pai, é isso que eu te peço. E a tua igreja em concordância diz: graças a Deus. Glória a Jesus. Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Iremos fazer a leitura do capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 4, capítulo 3, logo após, versículo 1 e 2. Enquanto vocês localizam o texto sagrado, eu quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa alegria, prazer, privilégio imenso de participar dessa festividade, conhecer essa igreja, essa juventude local. Que Deus abençoe a liderança da mocidade, Abraão, Joás e Karine, que entrou em contato conosco, para estarmos participando dessa festa. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Belmiro. Que Deus em Cristo continue dando sabedoria, saúde, capacitando para liderar esse rebanho que o Senhor nosso Deus tem lhe confiado. E ao vice-superintendente Jorge Moura, Deus abençoe, também ao coordenador da mocidade, que tenho um prazer nessa noite de estar conhecendo. Me acompanham nessa noite ali meus amigos Natan, João Vitor e Ramon, né? Mas eu tenho a felicidade também de conhecer muitos rostos familiares aqui. E eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui nessa noite. Os irmãos acharam o texto? Diz amém? Vou ler para ganhar tempo. O texto sagrado nos diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque: sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Quem está de pé pode tomar o seu assento, dando glória e aleluia ao nome de Jesus, porque nós estamos em uma igreja pentecostal, irmão. Amém. Glória a Deus. Queridos,
diante dessa temática, o avivamento começou em mim. Meditando no livro do profeta Abacuque, aonde a temática toma por base esse texto do capítulo de número 3, analisando todo o contexto da vida desse profeta, nós iremos extrair algumas lições importantes e ricas. O esboço do pequeno livro desse profeta, e por isso aqui, tecnicamente, é definido como profeta menor, não porque o seu ministério público não foi tão autêntico como o dos profetas maiores. Isso é Jeremias, Ezequiel, Isaías, mas pelo nível de conteúdo são classificados como profetas menores. E o esboço desse livro a gente vai ver a partir do capítulo de número 1 do profeta, do versículo 2 a 4, ele percebe e se queixa diante de Deus da violência incontrolada do reino sul dos filhos de Judá. E a resposta de Deus, do versículo de número 5 a 11 do capítulo 1, é que ele irá usar os caldeus para disciplinar os judeus. E outro problema surge porque os caldeus não são tão justos para punir os judeus. E no capítulo de número 2, a gente percebe Deus falando que o propósito é certo e a fé será recompensada. O capítulo 2 ainda existe 5 ais, castigos, que aplica-se tanto para os judeus quanto aos caldeus. E diante desses tópicos, eu quero trazer para vocês aqui nessa noite o pano de fundo histórico dos dias do profeta. Ele profetiza no reinado de Jeoaquim, nos dias contemporâneos do profeta Jeremias. Então, a gente entende que as mesmas angústias e tristezas que o profeta Jeremias vivenciou nos seus dias, Abacuque também presenciou. As nações, nos dias do profeta Abacuque, estavam em guerra. Ano 612 a.C., a grande Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, derrota os assírios. E logo Faraó Neco se antecipa na parte norte da Síria, em Carquemes, é derrotado também pelos caldeus, e eles tomam a eminência, eles ascendem o controle mundial. No ano 605, eles cercam Jerusalém. E diante dessas realidades, dos dias do profeta, ele começa a fazer a sua oração questionando a Deus. Em primeiro lugar, ele questiona a Deus através da oração pelo um descontentamento, insatisfação, por perceber a inatividade de Deus, ou seja, o povo dos seus dias, os judeus, estava vivendo da forma como bem entendia. Perceba que Abacuque aponta aquilo que vê no capítulo 1, violência, a lei se afrouxando, a vida pública e privada dos judeus estava de uma forma desregular, as orientações do código mosaico. E Abacuque começa a apresentar as suas queixas a Deus. E Deus revela ao profeta que os caldeus, que tinham despojado, vencido e massacrado as nações inimigas, seriam um instrumento de disciplina para os judeus. E mais uma vez isso causa insatisfação ao profeta, porque, repito, os caldeus não são justos em si mesmos. Só que é interessante, irmãos, que quando Abacuque está falando a Deus, apresentando os seus questionamentos, eu já começo a entender e a aprender que a oração, a gente apresenta a Deus, a gente mostra, expressa a Deus, porém, a resposta nem sempre vai ser de uma forma que nos agrade.
O profeta, ele questiona e ele fala de uma forma como se Deus estivesse com indiferença diante da leitura social que ele estava fazendo dos seus dias. Só que Deus, respondendo a partir do capítulo de número 2, ele mostra que os caldeus iriam punir os judeus, entretanto, eles também seriam eliminados. O castigo e o sofrimento dos judeus na Babilônia era para disciplina, para educar, para trazer o povo para perto da vontade e do querer de Deus. O capítulo 2 é o profeta se apresentando na torre de vigia. Porque ele se apresenta por conta das queixas, por conta da sua insatisfação e descontentamento, a sua inquietude perante o que estava acontecendo entre os judeus, e porque os caldeus iriam massacrar, ou melhor, castigar os judeus na Babilônia. Então ele mesmo fala: agora eu vou me apresentar na torre de vigia. Eu orei, eu apresentei as minhas queixas a Deus, mas agora é o momento de eu ouvir a Deus. Mas agora é o momento de eu ter respostas de Deus. Observe que ir para a torre de vigia aqui, irmão, não se trata de local geográfico, mas aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui é um comportamento do profeta Abacuque nos seus dias. Ele entende que as suas orações, as suas queixas, as suas lamentações foram feitas. Mas para ouvir a Deus, é necessário agora se apresentar de uma forma da qual Deus possa falar. Porque oração não é algo monogâmico, ou seja, monótono, melhor dizendo. Só a gente fala. Oração é diálogo. Você fala e Deus escuta. Mas haverá um momento que Deus irá falar e você tem que estar apto a escutar aquilo que Ele irá falar. E é interessante aqui que é torre de vigia. Ou seja, é um despreendimento do que lhe cerca. Abacuque entendeu para ter a resposta das suas queixas, que eu já falei, que são todas listadas no capítulo de número 1, ele precisaria ir para a torre de vigia. E a gente, às vezes, temos o erro de percebermos que queremos a resposta de Deus, queremos a revelação de Deus, de uma forma imediata, da qual nós não nos posicionemos como Abacuque fez. Porque nem eu e nem você vai receber resposta de Deus se não estiver no local da torre de vigia. O que é torre de vigia? É estar apto para aquilo que Deus irá falar. Ele falou: vigiarei para ver o que vai falar comigo e o que eu responderei. É interessante isso aqui, eu estava meditando e estudando. Abacuque entendeu que nada poderia distraí-lo, que nada poderia fazê-lo entretê-lo ao passo de não ouvir Deus. Aleluia. Porque assim, irmão, nem sempre uma oração só que a gente faça, a gente vai ter resposta imediata. Observe que o comportamento de Abacuque aqui é orar, mas se manter em um local ou de uma forma, aleluia, da qual ele possa ouvir os céus falar com ele. Isso aqui retrata alguém que entende que oração, irmão, não é apenas orar hoje e de uma forma imediata e ativa, Deus faça logo. Nem sempre será assim. Com Abacuque, ele ora e agora estava apto. Trazendo para a nossa realidade, é você orar, mas que você não permita que as coisas que te cerca lhe distraia a tal ponto que você não perceba a resposta do céu para a sua vida. Oração, mas está na torre aguardando, irmão. Ou seja, nada vai me distrair, nada vai me entreter, nada vai me levar para estar distante daquilo que Deus quer falar comigo. Por vezes a gente comete o erro e não recebemos a resposta de Deus porque o nosso ouvido está tão voltado às coisas
realidade, entretido, como já foi falado aqui nessa peça, com as coisas seculares. Que não temos mais um momento de receber a resposta de Deus nas orações feitas, insatisfações apresentadas na oração. Abacuque entendeu que ele precisava orar, mas que para ter resposta não seria passando horas a fios no Instagram, no Facebook, no Netflix. Não, eu vou ficar na torre de vigia. Porque, irmãos, é algo muito sério. A gente está falando, para entrarmos no avivamento, a gente tem que entender todo o contexto até lá, porque ele desejou o avivamento. O capítulo 2 é tão crucial, necessário, porque ele é o centro do gozo do capítulo 3, porque aqui é cântico, ele está adorando a Deus em oração. No capítulo 1, ele apresenta queixa, ele apresenta insatisfação, descontentamento. Mas no capítulo 3, ele adora, ele glorifica, ele exalta a Deus. Por conta do capítulo 2, porque foi na oração que Deus converteu a percepção do profeta. Aleluia, eu estou todo arrepiado aqui, irmão. No capítulo 2... o profeta entende que Deus, ele está no absoluto controle de todas as coisas. Aleluia. Para com a casa de Judá. E é interessante isso aqui. Deus fala ao profeta que os caldeus, embora sendo vara de disciplina para os judeus, eles iriam sucumbir. Os judeus não. A glória deles era passageira, a glória dos judeus não. É mais ou menos aquilo que Jeremias capítulo 18 fala. O profeta vê na visão. Ele entra na visão, na olaria, e lá ele ouviria as palavras de Deus. Só que Deus não fala enquanto ele está vendo. Primeiro ele vê o que está acontecendo na olaria. E o que está acontecendo? Um olheiro trabalhando sobre um vaso. Diz o texto que é o vaso que se quebra na mão do olheiro. Não é o olheiro que quebra o vaso. É o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Embora que esse vaso se quebrou, ele não abre uma lata de lixo e joga o vaso fora. Muito pelo contrário, ele torna a fazer do vaso quebrado, porém agora como lhe apraz. Aí entra a aplicação da mensagem. Como fez esse olheiro ao seu vaso, eu também, o Senhor, não posso fazer com a casa de Judá? E eu entendi isso aqui, o vaso que se quebrou, aleluia. Mas para haver a restauração e a primazia de Deus para um vaso conforme lhe aprazia, era necessário esse vaso se quebrantar na mão do olheiro. Entenda, não é do seu jeito, não é como você quer, não é como te apraz, é como Deus quer, aleluia. E para haver restauração, para haver renovo, aleluia, é necessário se quebrantar na mão do olheiro. Tem coisas que é necessário na mão do olheiro você abrir mão. Calamandaraba, calabandarácia. Tem coisas que na mão do olheiro você tem que renunciar. É o vaso se quebrantando, irmão. É o vaso se humilhando, aleluia. Não há restauração sem quebrantamento. Não há reavivamento sem quebrantamento, sem renúncia, sem sacrifício. Disciplina não mata crente. A de Deus não. É muito pelo contrário, torna mais vivo, mais santificado, mais de Deus e menos do mundo, mais atrelado e anelado às coisas eternas e menos às coisas seculares. Jesus falou para a Laodiceia: eu corrijo e açoito a todos que eu amo. É uma forma de Deus dizer assim, ó, eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua história, aleluia. Ele corrigindo.
Hebreus capítulo 12 fala que nossos pais, segundo a carne, tratou de nos disciplinar. Quanto mais cuidará o Pai dos Espíritos, irmão. Em outras palavras, a disciplina que eu e você recebemos de nossos pais foi porque nossos pais nos amavam. E para nos perder, para as coisas que acontecem aí fora, eles nos educaram com a disciplina. É Deus dizendo: eu aplico a disciplina na casa de Judá porque eu amo ajudar. Ele ora, irmão. Irmão, a oração precede avivamento. E eu quero te falar aqui algo que o Senhor ministrou no meu coração. Pode existir oração sem avivamento, mas não existirá avivamento sem a oração. Tem pessoas que pensam que em um culto, em uma oração vai ter um avivamento. Não, irmão, avivamento em toda a história, até em Atos 2, foi inconstante. Oração. Então, entenda, não é uma noite em um culto, ou seja lá o que for, uma oração só que Deus vai avivar o Brasil, a cidade de Salvador, o estado da Bahia, ou a Gomeia. Não, mas a vida de oração pode mover os céus em um avivamento. Existe oração sem avivamento, mas não pense que pode existir avivamento sem uma vida de oração. E é isso que Satanás tem feito nos nossos dias. E eu concordo com a frase de Samuel Chadwick. Ele fala que o diabo está preocupado em afastar os crentes da vida de oração. O diabo não teme, irmão, o estudo, trabalho e religião de quem não ora. O diabo, ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. É na oração, irmão, aleluia, que nós podemos mudar a estatística da nossa sociedade e da igreja atual, pós-moderna, na oração. E por isso Abacuque orou. Abacuque entendeu que a oração era o recurso para trazer o avivamento. E observe que Abacuque não está orando por tipo de pessoas que têm comunhão com Deus. É muito pelo contrário. Pelo texto, o Abacuque está orando por um avivamento para pessoa desviada, para pessoas que estão no pecado, na bagaceira. Mas ele entendeu que o avivamento, através da oração, podia converter a sua realidade. A oração é resultado da alma de um crente insatisfeito com aquilo que ele assiste e aquilo que ele ouve na sua sociedade. A oração faz parte de um avivamento intelectual que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformei-vos com o presente século. Conformar aqui é não tomar padrão, não tomar moldura, aleluia. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Eu sei que a gente está nesse texto e a reflexão vai vindo. Porque a mensagem como essa nos provoca, irmão. Abacuque, Deus falando para Abacuque, fala que os caldeus, embora fosse instrumento de penalizar os judeus, eles se ensoberbeciam. Eles se achavam os maiorais. E Deus estava dizendo para o profeta, eles até são momentaneamente, mas o justo, lá no cativo, viverá pela fé. Justo aqui é estilo de vida, comportamento social. E como é a realidade do justo? É viver pela fé. Fé aqui não é conveniência. Fé aqui é se as coisas derem bem, favorável, ele continua crendo. E se não der certo e nem for favorável, ele continua crendo. Aleluia. Em Jerusalém, ele adora. E na Babilônia, na presença de Nabucodonosor, ele também permanece na essência da alma. Ele não pode se contaminar com manjar. Aleluia. Com o fio do rei. Aleluia. Fé. Sobreviver pela fé, alcançar a atenção do céu pela fé. Ele não age pela conveniência, mas por fé. O justo viverá pela fé, irmão. Isso é forte.
capítulo de número 29 do profeta Jeremias, a partir do versículo 13, Deus falando para o profeta a respeito dos filhos de Judá dentro do cativo. Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, eles irão me invocar e eu irei a eles, e eles vão me buscar e me encontrarão quando me buscar de todo o coração. Meu irmão, irmã, você sabe o que é buscar Deus de todo o coração, irmão? É quando a sua alma deseja a Deus. É quando a sua mente, seus pensamentos estão voltados por Deus. Coração aqui é alma, é emoção, é quando até a sua dopamina, esse tempo que a gente gasta em Reels, em TikTok, em Kawaii, na frente de uma Netflix, em um jogo de futebol, e a gente grita gol, e a gente se alegra. Aquilo ali é dopamina, é quando você come algo e cai bem no seu paladar e você se alegra, né? Aqui, coração é isso, irmão. É quando Deus é o motivo da sua alegria. É quando Deus é o motivo do seu gozo. É quando Deus é o motivo da sua felicidade. É quando Deus se torna o motivo da sua realização. E eu creio no avivamento. No avivamento para o Brasil, sim. O Espírito Santo de Deus falou comigo em uma reunião de oração ontem lá na igreja. E eu compartilhei com todos os jovens. Deus tem os seus 7.000, porque no tempo de Elias, avivamento ali não foi fogo cair sobre o altar e lembrei toda a água que estava sobre o altar. Não. O que foi avivamento então? O Espírito bradou. Foi os 7.000 joelhos que não se corrompeu. Elias falou: só restou eu como profeta. Aí Deus falou: ei, quem disse isso a você? Eu tenho 7.000 joelhos que não se corrompeu, não se sentou à mesa com Jezabel. Aleluia. Ainda tem, aleluia, esses 7.000 joelhos no Brasil que não se corrompeu, que o coração continua sendo do Senhor, que a alma está a serviço do reino, que alamacalabandarácia, que mantoiossária. Ainda existe os 7.000 joelhos, irmãos. Porque avivamento do capítulo 3 aqui, alguns comentaristas afirmam que é quando Deus preserva a sua obra, não permite que ela desfaleça. Avivamento aqui também é uma continuidade do que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje, porque Deus é imutável. E o que está faltando é aquilo que Abacuque começou a entender: oração, calamandarácia, é a oração. Irmão, não adianta. Entenda isso aqui. Avivamento é algo do céu para a terra, mas só começa quando a terra se prontifica desejando, ansiando, anelando e chorando. E essa dificuldade de oração, não pasme, não é apenas nos nossos dias, foi desde Atos 1. Jesus fez a promessa para as testemunhas oculares, que foram 500, Paulo lista em capítulo de número 15 em Coríntios, foram 500 testemunhas, e depois ele como abortivo na estrada de Damasco. Mas só quem recebeu o enchimento do Espírito Santo foram 120, aonde foi parar os 380? Porque quando se trata de oração, irmão, tem pessoas que têm essa diligência de querer pregar, cantar, fazer, estar entretida no dinamismo local da sua igreja, mas cuidado. Jesus falou: vocês vão ser minha testemunha aqui na Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins. Mas antes de ir, é necessário estar para ser cheio. Calabassúria. A gente não pode ir sem antes estar para ser cheio.
380 testemunhas se dispersaram, só 120 que foram capacitados com o poder do céu para ser testemunha do Cristo ressurreto. E aquela glória que foi manifestada lá, aquele revestimento, aquela segunda bênção, como evidência no falar em novas línguas, impactou de tal forma que os judeus que estavam ali presentes de todas as regiões, naquele Pentecoste, perguntou a Pedro: como a gente faz para receber isso aí que vocês estão falando? Aí Pedro falou: arrependam-se e creia no Senhor Jesus, porque essas promessas é para vocês e para os seus filhos. Avivamento não foi apenas para o tempo de Pedro, não. A gente tem protótipos de avivamento, porque são ondas. O primeiro foi lá, e depois de lá, temos ondas de avivamento. Mas qual é o segredo? Tanto em questões históricas da Bíblia, quanto em dado histórico do percurso da igreja. Ou seja, os pais da igreja, os pré-reformados, reformados, avivalistas, todos eles sacudiram a sua geração, porque eles entenderam que o segredo sempre foi oração. Abacuque entendeu que a oração é quem faz, irmão. E quando ele recebe a resposta dos juízos e das sentenças, e que Deus ia fazer, e tudo isso cooperando para que o nome do Eterno seja glorificado, ele diz que temeu diante da glória de Deus, diante do que Deus faz, diante de quem Deus é, diante dos atributos de Deus. Ele, temi, Senhor, quando ouvi a sua revelação. Por entender o plano e o projeto de Deus para o seu tempo, ele disse que temeu, mas agora começou a orar: aviva essa obra. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente desiste delas, por entendemos que a vida dela não condiz com o evangelho genuíno, mas na verdade precisamos ter a ótica de Abacuque: aviva essa obra. E a obra aqui, irmão, é obra que estava desfalecendo, é uma obra que estava nos seus dias com frieza espiritual, apostasia, mas houve alguém ousado para clamar a favor dessa obra, aleluia. Um descontentamento da alma de Abacuque, ele apresentou ao Deus dos céus: aviva, Senhor, esta obra. São os seus. Eu já caminho para a conclusão, mas olha para cá. Os judeus estavam em rebeldia, em desobediência e se distanciando do querido da vontade de Deus. Mas uma coisa Abacuque falou e me chamou a atenção: a tua é tua, pertence a ti, é seu, a obra é tua. A igreja pode estar passando por circunstâncias que às vezes a torne parecida com o mundo, mas ela não pertence ao mundo. A igreja é de Jesus, irmão, e essa obra é de Deus. Em toda a história da igreja, sempre ela teve dificuldade, letargia e frieza espiritual, mas sempre Deus usou de forma estratégia para orar, para clamar, e os avivamentos aconteciam. O avivamento que alcançou a Europa, hoje a Europa se tornou em alguns lugares centro de bares, prostíbulos, acredite nisso, museus, e se tornaram locais turísticos e históricos, porque foram lugares de avivamento. E por que não está acontecendo? Porque talvez os homens daquele tempo tiveram o discernimento espiritual de um despertamento para os seus dias, como os de hoje, talvez está apelando para o formalismo, para o pragmatismo, para as técnicas do artifício e sabedoria humana, mas não tem contado mais com a unção e com o derramamento de poder. E entenda, é tolice, irmão, isso. Os jovens que estão lá fora no paredão, na droga, no assalto, no tráfico e em toda sorte de pecado, o que vai atrair eles não vai ser nossas estratégias, metodologias, a nossa retórica, o nosso culto metódico, não. É a unção que faz a diferença. É o poder de Deus no meio dos crentes.
É isso que faz a diferença. Aviva, Senhor, a tua obra. O avivamento dos dias de Abacuque era para preservar os judeus. E o nosso avivamento é que Deus venha sacudir os crentes para compartilhar esse avivamento lá fora também. Avivamento que as estatísticas da criminalidade, do roubo, do adultério, corrupção política venha mudar. É quando a igreja influencia a cultura e não a cultura influencia a igreja. Isso é avivamento, irmão. É quando a sociedade muda, mas de uma forma que ela se torna consagrada, ela glorifica, ela honra o nome de Jesus, irmão. E já foi dito aqui nessa noite, eu preciso falar isso, já terminar, já concluir a mensagem. Mas não pense que avivamento é essa euforia. Isso aqui pode ser alegria, sua emoção se alegrar, você pular, você sorrir. Mas avivamento é quando o seu comportamento, a sua maneira de viver muda socialmente. É quando as pessoas veem Cristo, a pessoa do Espírito Santo na sua conduta, no seu caráter, na sua moral. Isso é avivamento. E eu não vou te iludir nessa noite. Eu não vou querer te emocionar e falar palavras de efeito. É bom, eu gosto, eu sou pentecostal. Pular, correr, dar glória e falar línguas estranhas. Mas isso não é avivamento. Avivamento é quando as pessoas são atraídas para conhecer aquilo que aquilo que Deus fez na sua vida pela pessoa do seu Espírito, irmão. Precisamos voltar ao cenáculo. Precisamos estar na reunião, sentado à mesa em oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo rompeu o cenário quando eles estavam orando. Eu vou falar isso aqui, você vai sair daqui com mais vontade de orar. Por quê? Porque às vezes nós, pregadores, estamos preocupados e pensando que Deus está procurando quem prega melhor. Quem canta pensa que Deus está preocupado ou aquela que canta melhor. O líder pensa que Deus está procurando o que lidera, que preside melhor. O pastor, o obreiro que faz. Não! Deus está procurando é quem ora, quem clama. Aleluia. Deus está preocupado quem ora melhor, irmão. É esse. Estando reunidos 120 crentes, aleluia. Depois que Jesus ascendeu aos céus, 10 dias no Pentecoste, 50ª colheita, o dia da colheita, eles estavam sentados e orando, esperando a promessa. Oh, irmão, aquilo que eles não fizeram em 10 dias, em um dia só, Deus salvou aproximadamente 3.000 almas. Aleluia. Levante a mão e eu vou profetizar nessa noite, debaixo dessa palavra. Através da sua oração, Jesus vai visitar a sua família. Através da sua oração, Jesus vai batizar, aleluia, vidas que ainda não receberam batismo com o Espírito Santo. Através da sua oração, da sua súplica, Deus pode sim mudar o cenário político da nossa nação. Através da sua oração, Deus pode sacudir mais uma vez. Alamandarai, calabandarácia. Ore, irmãos. Já vou encerrar. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. E diante daquilo que nós ouvimos nessa noite, Pai, eu quero te pedir, Senhor, por essa palavra profética, como Abacuque entendeu, como Abacuque adorou, como Abacuque também temeu diante da tua sabedoria. Só o Senhor age como o Senhor. A Bíblia nos ensina que os seus caminhos e os seus pensamentos são maiores do que os dos homens. E eu quero te pedir para essa igreja local da Gomeia, a liderança, a todos,
Ó Deus, que possamos nos encontrarmos hoje na condição dos 7.000 joelhos que não se dobrou perante a Baal, a Aserá. O avivamento da preservação e da remanescência daqueles que carregam Alá, Yokala, Basura, Mandarácia, que faz a diferença. Amantoia, Choia, Calabrandarácia. O Espírito Santo está camandarácia, passando nesse da Calabandarábia, dando força, vigor para crentes no local da oração. É na oração que teremos o avivamento. O avivamento que começa em mim, que é compartilhado com outras pessoas.